Então, vamos seguir com a nossa aula, dando continuidade aqui na atividade 23.2. Qual é a proposta, né? Ainda nós vamos usar a calculadora. Então, ó, continue usando uma calculadora para realizar as seguintes atividades. Então, a número 1. Registre o número 458. O que você pode fazer para aparecer no visor 738 sem apagar o número 458, realizando o menor número de operações possível? Anote seus procedimentos. Então, a ideia, né, é como nos exercícios anteriores. Nós vamos ter um número no visor e, sem apagá-lo, temos que transformá-lo em outro. Só que aqui nos está dando a possibilidade de fazermos mais de uma operação, tá? Então, mais de uma operação, só que o menos possível, tá? Então, vamos lá. Então, qual que é a primeira ideia? Vejam, nós temos o 458, já vou registrar no visor da calculadora. Nós temos que fazer aparecer o 738. Então, qual a ideia que nós temos aqui já, né? Que de 400 foi para 700, ou seja, aumentou, né? Aumentou. Então, nós temos aqui, quais são as ideias as operações que aumentam, né? Nós temos a adição e nós temos a multiplicação, correto? Nós temos esses dois caminhos, tá? Então, vamos usar um deles. Ó, do 400, usando o raciocínio lá das atividades anteriores, né? Do 400, vamos olhar para centenas. Do 400 foi para 700. Viram aqui? Então, quanto será que aumentou? Do 400 foi para os 700, né? Então, a gente pode contar no dedo. Então, ó, 500, 600, 700. Então, aumentou quanto? Se eu contei de 100 em 100, cada número vale 100. 100, 200, 300. Então, teve um aumento de 300, né? Então, foram aí 3 centenas que aumentaram. Então, vamos lá, ó. Então, vamos pegar, ó. Então, o 458 já está registrado no visor, né? Então, a primeira operação, nós podemos pensar, ó, mais 300 igual. Então, o que a gente tem lá? 758, mas precisa aparecer 738, né? Então, vamos anotar o que a gente fez, tá? Então, o que nós fizemos? 458 mais 300 igual 758. A professora já tá aqui, ó, deu para corrigir. 758. Ainda não é o resultado que precisa aparecer no visor, tá? Então, vamos comparar esses dois números aqui. O que precisa aparecer e o que nós temos por enquanto. Se nós olharmos para as centenas, elas já estão certas. Se nós olharmos para as unidades, elas também estão certas, não estão? Qual é o problema nosso aqui, a diferença, né? Está nas dezenas. Então, precisa ficar 3 dezenas. E, por enquanto, nós temos 5. Então, o que é que nós temos que fazer? Aumentar as dezenas ou diminuir? Eu tenho 5, preciso que apareça 3. Eu tenho que diminuir, não é? E quanto será que eu diminuo para ficar 3? Então, nós temos 5 dezenas. Eu tenho que fazer aparecer 3. Então, se eu tirar 2, né? 5, vamos fazer assim que é melhor. Se eu tirar 2, eu fico com 3. Então, 3 dezenas. Então, se eu tirar 2 dezenas, o que são 2 dezenas? 10 mais 10, 20. Então, eu preciso tirar deste aqui, desse resultado, eu preciso tirar 20. Será que é isso? Então, vamos ver. Então, ó, nós já temos
758. Agora, vamos fazer a subtração, então, ó. Menos... Não deu certo, peraí. Porque essa calculadora aqui é aquela que tem mais funções, né? A científica, então, a gente acaba se confundindo às vezes. Então, eu vou marcar aqui, ó. Vamos lá, o 458 mais 300 igual 758. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Menos o 20. Ah lá, deu certo. O 738 apareceu. Tá bom? Então, é isso. Então, quais são os procedimentos que nós fizemos, né? Para aparecer no visor o 738 sem apagar o número inicial 458. Então, nós adicionamos 300, né? Porque nós vimos que as centenas, ó, elas aumentaram, né? Então, primeiro nós fizemos uma comparação aqui, ó. As centenas aumentaram, então nós verificamos quanto, né? De quanto foi esse aumento? De 300, porque de 400 para 700. Então, contamos de 100 em 100, vimos que são 300. Então, fizemos inicialmente uma operação de adição. Obtivemos 758. Aí, depois, fizemos outra comparação. O número que tinha que ficar com o número que nós tínhamos, né? E observamos o quê? Que as centenas e as unidades estavam ok, mas as dezenas que eram o nosso problema. Nós tínhamos muitas dezenas e tínhamos que deixar só com 3. Então, qual foi a operação mais adequada? A subtração, né? Porque tinha que diminuir. Quantos nós tínhamos que diminuir? Nós tínhamos 5 dezenas e tinha que aparecer só 3, né? Então, dos 5. Para ficar 3, vimos que temos que tirar 2, mas 2 dezenas equivalem a 20. Tá? Então, por isso que a gente não pode tirar 758 menos 2, porque não são 2 unidades, são 2 dezenas. E quanto é 2 dezenas? 20. Então, por isso que a gente tira 20. E por isso que apareceu lá certinho no visor 738, tá bem? Porque nós estamos trabalhando com o valor da posição dos números. Então, a gente tem que deixar claro isso. Poderia tirar menos 2? Não é menos 2, menos 2 dezenas, tá? Porque nós estamos vendo aqui, ó, a posição das dezenas, estão vendo? O lugarzinho delas? Então, nós temos que trabalhar com esse valor aqui, tá? Menos 20. Aí, nós vimos, então, que apareceu o que se esperava, o 738. Ok? Vamos seguir, então, para o próximo, número 2. Como você pode fazer aparecer o número 100 no visor de uma calculadora se a tecla 0 estiver danificada? Bom, nós vimos que o 100 precisa, olha, de 2 zeros, né? E se na calculadora não estiver funcionando 0, como você faz para aparecer o 0? Lembram-se lá que no exercício anterior nós tínhamos que fazer aparecer um resultado e aí a Pro mostrou 2 operações, né, que eram possíveis de aparecer aquele resultado. Então, nós vamos usar o mesmo pensamento. Que número que eu consigo, que operação que eu consigo fazer para aparecer o 100? Hein? Já pensaram aí? E se se nós fizermos assim na calculadora, ó, 99 mais 1? O que será que vai aparecer aqui, lá no visor? 100, né? Ah, mas eu não quero usar 99 mais 1. Eu quero usar... Ó, não pode usar o 0, hein? Não pode usar o 0. Então, agora eu vou pensar assim, ó. 138 menos... Menos quem, hein, gente? Agora eu passo o desafio para vocês. 138 menos... Menos quanto para ficar só o 100? Então, pensem que no número 138, ele é formado pelo 100, pelo 30 e pelo 8. Então, para ficar só o 100, quem tem que sair? Quem tem que ir embora para ficar só o 100?
Quem pensou o 38 acertou. Então, seria 138 menos 38. Aí, ficaria quem aqui? O 100. Então, vamos confirmar isso? Eu coloquei uma adição e uma subtração, tá? Mas tem N formas, né? Inúmeras formas para fazer aparecer o 100. Aqui são 2 exemplos que a professora colocou agora, mas vocês podem colocar outros e depois confirmar na calculadora também, tá? É um exercício. Então, ó, a professora vai limpar. Vamos lá. 99 mais 1. 99 mais 1 igual a lá 100, tá? Ignorem o pontinho, esse último zero, que vale, é o que está antes do pontinho. Ó, 100, muito bem. Vamos limpar e fazer a próxima operação. 138, ó. Agora eu vou tirar o 38 para ficar só o 100. Será que é verdade? Igual a lá, 100 também. Correto? Vocês podem pensar outras, né? Outras possibilidades e vão confirmando na calculadora. É uma forma de vocês exercitarem aí o raciocínio de vocês, tá? O pensamento matemático de vocês. É uma maneira de exercitar. Então, vamos para o último da página 47, né? Que é a atividade que nós estamos trabalhando hoje, a 23.2. Então, como que é que nós temos que fazer aqui? Vejam que são várias teclas, né? Então, utilizando os sinais de... Qual que é esse sinalzinho aqui? De mais, menos e igual. Então, usando somente esses 3 sinais, complete as operações abaixo. Depois, com o auxílio da calculadora, confirme se os resultados realmente estão corretos. Então, a gente faz, né, de acordo com o nosso pensamento, depois a gente confirma, tá bem? Então, como é que a gente pode pensar? Inicialmente, nós temos 356, este valor. Depois, nós temos 146 e no final, esses aqui são os resultados, tá bom, crianças? E ao final, tem aqui 210. Então, olha o que aconteceu, né? Vamos pensar, se essas duas parcelas, quando eu falo parcelas, são números, tá? Se essas duas parcelas foram somadas, né? Se nós tivéssemos usado o sinal de mais aqui, será que no final ia ter 210? Ia ter menos do que essa primeira parcela aqui, né? Então, vamos pensar, ó, vocês sabem que aqui é a centena, aqui é a dezena, aqui é a unidade, para facilitar o nosso pensamento, tá? Centena, dezena e unidade. Então, vejam, né? Que se nós tivéssemos somado este número com este, vamos ver só as centenas. Ó, 3 mais 1 seria 4, né? Deu 4 aqui? Na centena? Ó, aqui também, ó. Centena, dezena e unidade. Então, se aqui fosse um sinalzinho de mais, se nós tivéssemos, né, somado os dois números, vamos começar pelas centenas. 3 mais 1, 4. Aqui deu 4? Não. Então, só pela centena, a gente já sabe que não foi usado o sinal de mais. Se não foi usado o sinal de mais, foi usado qual sinal? Aqui, o de menos, né? Porque nós só temos essas 3 possibilidades aqui. Então, foi o de menos, tá? E o igual, a gente usa sempre o igual quando? Para dar o resultado. Então, nós podemos preencher todos esse aqui, ó, já com o sinalzinho de igual, porque essa parte aqui, né, é o resultado após a operação feita, tá? Bom, agora vamos pensar aqui, ó. Eu tenho esta centena, ó, 2 centenas e depois tenho esta, né? Olha o que aconteceu no final, aumentou, tá? Aumentou. Então, aqui eu posso usar o sinal de menos? Não, né? Porque se no final as centenas aumentaram, mas aqui, ó, 2 centenas mais uma dá 3. Mas a gente não pode esquecer que nós temos, ó, 5 dezenas ainda. Quanto vale 5 dezenas? 50
mais 50. 50 mais 50, como que é o cálculo de memória? 100. Então, nós já temos 100, só com as dezenas. Mais 200, né? 300, mais 100, 400. Olha lá, então aqui é sinal de qual operação? Ó, de mais, né? Da adição. Tá bom? Então, qual é o caminho, né? Qual é o procedimento que a professora está usando para decidir qual sinal eu vou usar? Eu estou aqui, ó, tendo como referência as centenas, estão vendo? Então, eu vou lá pela centena primeiro, ó. Eu tenho 4 centenas aqui, depois aqui eu tenho uma, né? E aqui. E aí, aqui no final, ó, eu vou ter 6. Então, só de ver as centenas aqui, o que aconteceu no final? Aumentou, né? Teve um aumento. Então, eu vou usar a subtração, o sinalzinho da subtração, que é diminuir, ou vou usar o sinal de mais, que é aumentar, né? Adicionar. Então, aqui, ó, só verificando as centenas, eu vejo que teve um aumento. Então, aqui só é possível o sinal de mais, correto? Agora, vamos para outra, ó, centena, tá? E aqui eu tenho 4, aqui tenho 1. E olha o que aconteceu aqui com a centena, diminuiu, certo? Então, o que é possível ter acontecido aqui? Uma subtração, né? Então, a gente, só olhando para as centenas, a gente já consegue ter uma ideia do que aconteceu, tá? Isso que eu quero deixar claro para vocês. E o que é que nós temos que fazer agora, então? Conferir, né? Confirmar com a calculadora, ver se está correto o nosso pensamento. Então, vamos lá, ó. O primeiro é 356. 356 menos, sinalzinho de menos, 146. 146 igual 210. Vamos ver, bateu, olha lá, 210. Limpa a calculadora. 250 mais 150. Ó, mais 150 igual 400. Olha lá, bateu também, 400. Limpamos o visor. Letra C, 452 mais 148, é isso? É igual, olha lá, 600. Novamente se confirmou. E a última, 476 menos, sinalzinho de menos, 158. Igual 318. Ah lá, bateu também. Então, o procedimento que nós utilizamos foi válido, né? Porque tudo se confirmou na calculadora. E qual foi o procedimento que nós usamos mesmo? Só comparando as centenas, nós pudemos ter uma ideia de qual operação foi utilizada. Eu tinha um tanto de centena aqui, o outro aqui, mas no final, ó, diminuiu. Então, subtração. Tinha um tanto aqui, um outro tanto aqui. O que aconteceu no final com as centenas? Aumentaram. Então, adição. Tá bom? Muito bem, crianças. Então, rapidamente, espero que a aula tenha sido esclarecedora, ajudado vocês na compreensão, né, dos cálculos que nós podemos fazer de memória, porque isso é um treino para o cálculo mental, perdão, né, para o cálculo mental, que a gente não usa ali o papel e a caneta, né, diretamente, certo? Mas só os pensamentos. Então, qual é a tarefa? A tarefa já está no EMAI mesmo, lá na página 48, atividade 23.3, tá? O número 1 e o número 2. Então, o que vocês deverão fazer? Ó, resultado estimado. Então, estimado, vocês se lembram lá da idade do tempo de vida dos animais, né? Que era em média, né? Então, é um valor aproximado, né? Que a gente pensa que pode ser mais ou menos aquilo, tá? Então, isso que é você estimar, tá? Você faz aí um cálculo mental, certo? E ele não precisa estar exato, mas estar aproximado. Isso que é
você ter uma estimativa, certo? De você se aproximar, aproximar mesmo, né? O mais possível que seja do resultado correto, tá? Isso então quer dizer resultado estimado. Então, nessas 3 situações, problemas, vocês vão fazer cálculos mentais, tá? Por exemplo, na semana da criança foi realizado um campeonato de vôlei com equipes mistas, né, misturadas. Participaram 400 alunos, dos quais 189 eram meninas. Quantos eram os meninos? Então, desses 400, né, somente 189 eram meninas. O resto eram os meninos. É isso que quer saber. Quanto que era esse resto aí, né? A outra parte dos meninos. Então, lembram-se que a professora deu uma dica lá durante a aula, né? A gente pode trabalhar com a decomposição numérica. Então, aqui, ó, não tem mais como decompor o 400, porque aí já tá, né? O que é o 400? Eu tenho 4 centenas, né? 400. Então, você pode tirar dele, né? Tira dele o 100. Aí você já vai ter uma ideia de quantos seriam os meninos, tá? Por que eu disse tirar 100, né? Porque o 400 é o todo. Então, a parte que você conhece são as meninas. E a parte que você não conhece são os meninos. Então, se você tirar do todo, né? As meninas, você tirou esse valor do 400, então o que vai sobrar são os meninos, tá? Então, essa é a ideia. Então, você faça isso mentalmente e anota. Não é para fazer cálculo nenhum, você vai fazer na mente e anotar o resultado aqui. Assim também na letra B. A equipe do terceiro ano A conquistou 265 pontos na primeira atividade. Sabendo que o terceiro ano B conquistou 115 a mais, ou seja, passou na frente da equipe A 115 pontos. Lembram-se do a mais, que é a pegadinha, né? Quantos pontos teve o terceiro ano B? Então, o terceiro ano B teve os 265 e mais 115. Então, qual será a estimativa aí? Como vocês vão pensar, né, num cálculo aproximado dos pontos que o terceiro ano B teve? Então, você vai ter que fazer uma soma, não é? De 265 mais 115, só que isso mentalmente. Qual que é a dica que a Pro dá? Soma primeiro ali as centenas, né? Mentalmente. Então, decomponha o número. Então, quantas centenas eu tenho aqui? Tenho 2, tenho 200. E no outro número eu tenho 100. 200 mais 100, já deu tanto. Então, eu acho que é aproximadamente esse valor. Aí você anota, tá? A equipe do terceiro ano C tinha 219 pontos. Ganhou mais pontos, que a gente não sabe quantos são, e ficou com 340. Então, quantos pontos essa sala ganhou? Então, ela tinha 219 e parou lá no 340. Então, ela ganhou mais pontos, né? Então, você pensa, quanto será que tá faltando do 219 para chegar no 340? Então, faça como a Pro já deu a dica. Vai por partes do número, decomponha o número, né? Ó, do 2 teve que parar no 3. Estão vendo? A parte de centena. Analisem as centenas primeiro. Do 200 teve que parar no 300. Então, quanto que já ganhou? Depois, ó, tinha 19. Parou no 40. Mas se você pôr umzinho aqui, não vai ficar 20? Não é? E do 20 para chegar no 40, quanto que falta? Então, vocês vão pensando dessa maneira mentalmente. E anotem, não precisa ser correto, mas como eu disse, é um valor aproximado, tá? Anotou, anotou, anotou. Aqui, vocês vão fazer o cálculo escrito. Aí sim, você vai usar o cálculo correto. Se aqui você usou uma subtração, então aqui você vai pôr 400 menos, 400 menos 189 igual. Aí você vai pôr o valor, tá? Aqui você usou uma adição,
Então, você vai pôr lá 265 mais igual. E aqui tudo vai ser o igual. O que você usou aqui? Uma adição ou uma subtração? Coloca e põe a resposta. Entendi? Aqui é para confirmar, tá? Aqui é para confirmar se você passou perto, se você passou longe, se a sua estimativa foi próxima ou foi distante do valor real, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido a tarefa. Se por acaso houver dúvidas, podem me mandar mensagem que eu tento esclarecer da melhor maneira possível, tá bom, crianças? Então, até amanhã. Boa aula a todos e fiquem com Deus.